Olá, navegantes! Hoje a gente vai responder algumas das dúvidas que tem muita gente perguntando, que é sobre rim, a imagem de rim. Uma das dúvidas é, o que é a relação córtico-medular? Qual é a diferença entre relação córtico-medular, distinção córtico-medular, proporção, enfim, vamos ver. Primeiro que a gente, quando olha o rim, nessa imagem aqui, que é um plano dorsal do rim, nós conseguimos delimitar cortical e medular. Então, quando a gente fala em distinção córtico-medular, a gente quer dizer que consegue distinguir na imagem do rim onde é que fica a cortical e onde fica a medular. Quando a gente fala nessa região, né, de junção córtico-medular, é justamente aqui, onde tem essa linha amarelinha aqui, delimitando onde começa uma região e onde termina outra. E quando nós falamos em relação córtico-medular, nós estamos querendo dizer que a medida da cortical e a medida da medular possuem uma proporção que a literatura fala que é de 1 para 1, ou seja, aquilo que você consegue medir aqui na cortical tem que ser exatamente o mesmo que a gente mede na medular. Então, esta é a chamada relação córtico-medular. Então, o que você consegue medir na cortical é o mesmo que a medular. E quando suspeitar de uma pielonefrite? O pessoal tem perguntado isso também. Qual é a imagem de pielonefrite? A literatura define pielonefrite como um processo inflamatório infeccioso cuja origem pode ser de via ascendente, bexiga, ureter, ou hematógena. A imagem ultrassonográfica vai depender da fase da doença. Em estágios muito iniciais, você pode ter a imagem do rim completamente normal. Quando você tem estágios um pouco mais avançados da doença, você pode passar a observar aumento do tamanho do rim, então aumento do volume renal, um aumento difuso da ecogenicidade, ou seja, tanto a cortical quanto a medular vão aumentar a ecogenicidade, e uma perda da definição córtico-medular, onde começa a cortical e onde termina a medular, como nessa imagem aqui. Quando a gente considera estágios ainda mais avançados da doença, a gente pode ter graus variáveis de dilatação pielocalicial. Como nós estamos vendo aqui, um grau bem leve, bem discreto de dilatação pielocalicial e aqui, bem maior. Nessa região da pelve, ainda em casos de pielonefrite crônica, nós podemos ver áreas hiperecóicas. E o que é o sinal da medular? Na outra semana a gente já postou dizendo que o sinal da medular corresponde a esse aumento de ecogenicidade, esse destacamento da região de junção córtico-medular. Lembra? É uma linha hiperecogênica que está na região medular, paralela a essa região de junção córtico-medular. Ela foi descrita em 1992 pela primeira vez pelo Dr. David Biller. E ela corresponde a algum grau de injúria dos túbulos renais, na porção mais profunda da medular, que é justamente a porção metabolicamente mais ativa. Por isso que é mais suscetível a algum processo que leve à isquemia. No entanto, o que se percebe é que esse sinal da medular
e a hiperecogenicidade renal não são exatamente indicadores patognomônicos de doença renal, tá? De algum tipo de doença renal. Ela pode significar uma injúria anterior a esse rim, do momento que você está vendo, ou pode significar que está ainda incipiente essa doença, então não é exatamente patognomônico. Dentre o que a literatura sugere é que o sinal da medular pode ser encontrado em necrose tubular aguda, em vasculite pielogranulomatosa, nas bifes dos gatos, nefrite intersticial crônica, calcificação renal secundária, por exemplo, a hipercalcemia, e nos casos de leptospirose. Bom, agora um outro achado, que não tem nada a ver com o achado que a gente acabou de escrever, que é o sinal da medular, é o aumento da ecogenicidade dessa porção aqui, ó, mais externa da região da medular. Ele é um achado que tem sido encontrado em cães sem evidência de doença renal. É considerado um achado incidental e parece ocorrer mais em cães de raças pequenas. Foi descrito recentemente, em 2013. É um achado que parece indicar um aumento justamente do metabolismo dessa região. Não necessariamente numa situação de doença renal. Por exemplo, você pode encontrar isso com um paciente com uma piometra, com uma hepatite, né, com qualquer outra doença. E aí, gostaram? Eu espero que agora vocês não confundam mais o que é sinal da medular, o que é esse sinal aqui da porção mais externa da medular, o que é definição córtico-medular e proporção córtico-medular. Ok? Até mais!